Um novo relato feito por mais um ex-aliado do Jair Bolsonaro acrescenta um ingrediente explosivo na crise em que o governo se meteu. As declarações do empresário Paulo Marinho de que a família foi avisada com antecedência da investigação da Polícia Federal, que acabou batendo no gabinete do Flávio Bolsonaro, ajuda a explicar, de certa maneira, por que o presidente tem tanto interesse em controlar a PF. O Sem Políticas de hoje vai analisar essas declarações feitas pelo empresário e o que pode acontecer daqui para frente nas investigações sobre a interferência do Bolsonaro sobre a PF. Vem comigo. A entrevista que o Paulo Marinho deu para a jornalista Mônica Bergamo, publicada no domingo na Folha de São Paulo, acrescenta aí esse elemento extra de instabilidade nas investigações que já estavam ocorrendo em relação à interferência do Jair Bolsonaro sobre a Polícia Federal. Basicamente, o empresário disse que entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial de 2018, o Flávio Bolsonaro foi procurado por um delegado que avisou para ele que ia ser deflagrada a Operação Furna da Onça. A Operação Furna da Onça que acabou ali coletando informações que acabaram revelando a movimentação financeira atípica do famoso Fabrício Queiroz, assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Esse relato é grave porque, primeiro, ele dá conta, obviamente, desse vazamento de informações em si, que pode, obviamente, ter atrapalhado as investigações e ajudado a acobertar alguns crimes, ou pelo menos algumas irregularidades que estavam exatamente sob investigação. E também porque, de certa maneira, o Bolsonaro pode ter sido beneficiado politicamente, beneficiado eleitoralmente, porque essas investigações estavam acontecendo ali exatamente na reta final da eleição presidencial. Por enquanto, o que se tem são essas declarações que foram feitas nessa entrevista ao Paulo Marinho. Ele vai ter agora que depor a Polícia Federal dentro daquele inquérito, então, que analisa, investiga as tentativas de intromissão, de manipulação ali do Bolsonaro sobre a Polícia Federal. E o Paulo Marinho diz que tem provas, inclusive, para corroborar, para exatamente dar mais materialidade a esses relatos dele. Mas isso tudo, obviamente, vai depender do avanço das investigações. E eu vou analisar agora como é que a gente pode interpretar a gravidade dessas declarações e onde tudo isso pode parar. Primeiro, eu vou explicar, para quem não conhece, quem é o Paulo Marinho. Ele não é uma grande personalidade política, nem no Rio de Janeiro e nem nacionalmente. Ele é um empresário que se aproximou muito do Jair Bolsonaro ali, ainda na campanha eleitoral de 2018, a ponto de emprestar a casa dele como quartel-general da campanha. Era ali que eram feitas principalmente as gravações da campanha, seja para vídeos de internet, vídeos da propaganda eleitoral na TV. E essa proximidade, ela era tão relevante ali naquele momento que o Paulo Marinho acabou sendo o primeiro suplente do Flávio Bolsonaro na eleição para senador no Rio de Janeiro. O primeiro suplente é aquele personagem, aquele político, aquele candidato que é o primeiro substituto de um senador, caso ele se afaste do cargo por algum motivo. O Paulo Marinho, então, passou a cumprir esse papel que demonstra que, de fato, eles eram próximos. Mas Paulo Marinho se distanciou do Jair Bolsonaro. Ele mesmo, nessa entrevista para Mônica Bergamo, conta que parou de falar com a família Bolsonaro. Ele era muito mais próximo do Gustavo Bebiano, que era aquele coordenador da campanha do Jair Bolsonaro, que acabou se distanciando, né? Ele foi demitido do governo logo ali no início do mandato, no início do primeiro ano do governo Bolsonaro, e rompeu com a família, passou a fazer críticas à família, passou a se comportar, de certa maneira, como um adversário político da família Bolsonaro. O Paulo Marinho, inclusive, é filiado ao PSDB, se aproximou do João Dória e hoje ele é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, exatamente pelo PSDB. E, enfim, como o João Dória é um adversário, um grande adversário do Jair Bolsonaro atualmente, essa aliança, obviamente, já tem sido explorada pelos aliados do Jair Bolsonaro, dizendo que o Paulo Marinho tem interesses políticos aí por trás dessas declarações que ele tem feito. E isso, de fato, é algo a se considerar. Então, todas essas declarações do Paulo Marinho, elas vêm nesse ambiente político que a gente, obviamente, não despreza. E também, obviamente, pelo fato de que ele não fez essas declarações no passado, né? Ele tem conhecimento dessas informações que ele está relatando desde, pelo menos, dezembro de 2018. Ele só está contando essa história agora, nesse momento. A gente pode, então, esmiuçar um pouco essas declarações dele nessa entrevista para Mônica Bergamo. O que ele disse exatamente? Ele disse que no dia 12 de dezembro de 2018 ele foi procurado pelo Flávio Bolsonaro, que pedia a indicação de um advogado. Por que essa data é importante?
ela foi mais ou menos um mês depois da deflagração da Operação Furna da Onça, que foi a operação que pegou ali vários políticos da Assembleia Legislativa do Rio e descobriu ali informações sobre um esquema, então, de movimentações financeiras atípicas por assessores desses políticos. Entre eles estava, obviamente, o Fabrício Queiroz. Então, esse 12 de dezembro é um mês depois dessa operação, a operação já tinha acontecido e, principalmente, esse dia 12 de dezembro foi 6 dias depois que estouraram as manchetes sobre as movimentações detectadas pelo COAF sobre as contas bancárias do Fabrício Queiroz. Então, já tinha estourado o escândalo do Fabrício Queiroz quando o Flávio Bolsonaro procurou o Paulo Marinho. Nessa conversa, então, segundo Paulo Marinho, o Flávio teria contado para ele que, durante a eleição ainda, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, isso a gente pode estimar mais ou menos ali entre o dia 15 de outubro, porque o Paulo Marinho fala que foi mais ou menos uma semana depois do primeiro turno da eleição. O primeiro turno da eleição foi no dia 7 de outubro, um domingo. Então, ali mais ou menos por volta do dia 15, o Flávio Bolsonaro teria sido procurado, na verdade, um chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro teria sido procurado por um delegado da Polícia Federal que dizia ter informações importantes para ele. E aí, num encontro entre o chefe de gabinete e esse delegado, ali perto da Superintendência da Polícia Federal no Rio, esse delegado teria contado ao chefe de gabinete que havia aí essa operação sendo cozinhada, sendo preparada para ser deflagrada. E ele disse que essa operação esbarraria no Fabrício Queiroz e na Natália Queiroz, filha do Fabrício Queiroz, e que era lotada no gabinete do Jair Bolsonaro em Brasília. Esse delegado, segundo esse relato, teria avisado o Flávio Bolsonaro a tomar algumas providências para se precaver, para se proteger, e também teria dito que a deflagração da operação em si seria adiada para não prejudicar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Esse delegado teria dito que era simpático ali a candidatura do Bolsonaro e que não haveria aí o interesse, então, de prejudicar a campanha do Jair Bolsonaro, que estava ali na disputa do segundo turno com o Fernando Haddad para a presidência da República. Então, nós temos esse relato todo dessa história, que é uma versão que o Paulo Marinho, pelo menos, está contando, mas a gente tem agora também um elemento concreto, um indício concreto, que é o seguinte: as exonerações do Fabrício Queiroz do gabinete do Flávio e da Natália Queiroz do gabinete do Bolsonaro saíram exatamente no dia 15 de outubro de 2018. Então, a gente tem aí um elemento de fato, né, que casa, pelo menos parcialmente, com o relato que foi feito pelo Paulo Marinho. Não havia ali nenhuma outra motivação que a gente conheça até agora para a demissão desses dois. O Paulo Marinho, a partir desse relato, está dizendo que eles foram exonerados porque foram avisados de que os dois seriam alvos de uma operação que seria negativa, então, para o clã, para a família Bolsonaro. Essa história é grave, primeiro pelo vazamento em si, logicamente, que pode ter atrapalhado as investigações e ajudado a proteger alguns dos investigados, e também pela questão política. Se de fato ali sabia-se que a família ia ser, de certa maneira, envolvida numa operação, envolvida numa investigação, de fato isso pode ter, de alguma maneira, influenciado o resultado da campanha eleitoral, o resultado das eleições, porque principalmente a gente sabe que o Bolsonaro, ele representava ali um discurso contra as forças políticas, contra a política tradicional, contra o que se enxergava como uma corrupção generalizada na política. Então, se houvesse alguma suspeita levantada naquele momento de que a família podia estar, de certa maneira, envolvida, os gabinetes da família podiam ter algo irregular ali funcionando, isso poderia ter afetado, sim, a imagem que o Bolsonaro tinha durante a campanha. A gente não sabe, ia ter mudado o resultado da eleição, o Bolsonaro não ia ter sido eleito, não dá para fazer essa avaliação, obviamente. Mas, de fato, se existia já uma investigação em curso, poderia sim haver algum impacto sobre o resultado dessa eleição por causa dessa imagem que se discutia em relação ao Bolsonaro. Mas ainda tem coisa que não está explicada em relação a esse caso. Primeiro, obviamente, são as provas que o Paulo Marinho pode apresentar, se ele consegue provar que esse encontro entre o delegado e o chefe de gabinete aconteceu. A gente não sabe, provavelmente não, porque ele só ficou sabendo desse encontro também bem depois. Mas ele pode ter mensagens trocadas com o Flávio Bolsonaro em relação a esse encontro que aconteceu depois, lá em dezembro, em que ele pediu esse advogado. Pode ter informações trocadas em relação especificamente a esse encontro do delegado com o chefe de gabinete. De repente, o Flávio Bolsonaro pode ter contado para ele por mensagem alguma coisa. Tudo isso vai ser apresentado ao longo do curso das investigações agora. E tem também outras dúvidas de quem seria esse delegado, por exemplo, né? A Thaís Oyama, jornalista do UOL, falou que seria um delegado que é conhecido por um apelido. Essa é uma pista que se tem por enquanto, e isso obviamente vai ser investigado pela própria Polícia Federal, porque vazamentos de informações têm que ser investigados. E tem também a questão se de fato
essa operação foi adiada para proteger o Bolsonaro, como supostamente teria dito o delegado. Olha, essa é uma questão ainda complicada porque naquela ocasião, durante o período eleitoral, especificamente entre os turnos, havia um entendimento geral na Polícia Federal de que não seriam feitas operações naquele momento, né? Existia ali um certo acordo, um entendimento, uma diretriz para não fazer operações que podiam, de fato, impactar o resultado das eleições. Isso não seria especificamente para beneficiar o Jair Bolsonaro. Esse entendimento era para evitar acusações que a Polícia Federal estaria instrumentalizando as suas investigações e as suas operações. O desembargador responsável por aquela operação naquele momento, ele soltou uma nota agora dizendo que nunca houve adiamento da operação, que de fato ela já estava marcada para acontecer depois, como de fato aconteceu ali no início de novembro. Isso é alguma questão ainda que vai ser explicada provavelmente durante essas investigações. Mas, independentemente disso, desse suposto adiamento, o que a gente tem de fato é uma suspeita grave de vazamento e uma suspeita de que havia gente interessada ali na Polícia Federal em proteger a família Bolsonaro naquele momento. O Flávio Bolsonaro soltou uma nota para responder às declarações do Paulo Marinho. Ele disse que essa história é uma invenção do empresário e que ele tem interesses políticos em fazer essas acusações. Tem um ponto importante, eu acho, 2 pontos, na verdade, nessa nota que precisam ser analisados de certa maneira. Não é uma nota muito longa, é uma nota relativamente curta. O Flávio Bolsonaro diz, sim, que é uma invenção do Paulo Marinho, mas ele não rebate categoricamente as acusações de que ele teve acesso a informações sobre essa operação, de que essa operação aconteceria e atingiria o Fabrício Queiroz. Isso é um ponto importante, porque, de fato, a gente pode descobrir ao longo dessa investigação que, de fato, isso aconteceu. E ele não apresentou uma negativa muito forte, pelo menos por enquanto. Segunda questão é a questão do interesse político do Paulo Marinho. Como eu disse ali no início do programa, ele tem uma carreira política, ele tem uma vontade de ser prefeito, de se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro. E nesse momento, o Paulo Marinho ganha holofotes que ele jamais ganharia de outra maneira. Ele está ali em evidência, ele vai prestar depoimento à Polícia Federal, ele pode dar novas entrevistas no futuro. Isso, naturalmente, pode ser importante para essa carreira política dele, para essa pretensão política dele. Principalmente porque ele vai pegar ali num calo que é exatamente o combate à corrupção, a questão da família Bolsonaro tentando instrumentalizar o poder ali para cercear algumas investigações. Isso pode contar alguns pontos a favor dele politicamente. Então, de fato, seja verdade ou não esse relato, na verdade, óbvio que tem um interesse político por trás, mas isso não significa que as declarações dele sejam necessariamente falsas. Isso vai ter que ser, obviamente, cotejado e investigado ainda. Agora, por que essas declarações, por que essa história ganha tanto peso exatamente nesse momento em que o Bolsonaro, pessoalmente, está sendo investigado por tentativa de interferência na Polícia Federal, por provavelmente ou possivelmente obstruir investigações? Esse exemplo, esse episódio, se verdadeiro mesmo, ele é um exemplo vivo dos interesses que a família Bolsonaro pode ter nessa tentativa de controlar a Polícia Federal. Em 2018, obviamente, o Bolsonaro não era presidente, ele não tinha poder sobre a Polícia Federal. Então não dá para dizer ali que naquele momento ele estava operando, que ele estava obstruindo nenhuma investigação. Mas parece, naquele momento, à luz dos episódios que a gente conhece hoje, das informações que a gente tem hoje sobre a tentativa ali de interferir na Polícia Federal, parece uma amostra grátis ali, né? Antes do Bolsonaro assumir, mostrava-se que é muito importante para a força política dele, para o grupo político dele, ter ali uma certa influência sobre a Polícia Federal. Por quê? O que aconteceu exatamente naquele momento? A gente tinha uma investigação que estava avançando sobre os gabinetes da família, sobre o gabinete do Flávio Bolsonaro por conta do Fabrício Queiroz, o gabinete até do Jair Bolsonaro por causa da filha dele, que era lotada no gabinete em Brasília. Então, a gente tinha ali uma investigação que chegava perto da família e a gente tinha aparentemente, gente dentro da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, que tinha interesse em vazar informações para proteger a família. Isso fica absolutamente claro à luz das informações de hoje, em que a gente tem exatamente essa suspeita, a partir de declarações feitas pelo Sérgio Moro, quando pediu demissão do Ministério da Justiça, de que o Bolsonaro tem interesse em interferir na Polícia Federal exatamente para blindar seu grupo político, para proteger sua família. O que é outro ponto interessante que veio à luz com essas declarações do Paulo Marinho? Antes da Operação Furna da Onça, que aconteceu ali em novembro, houve a Operação Cadeia Velha. A Operação Cadeia Velha coletou várias informações sobre a atividade na Assembleia Legislativa e deu origem exatamente à Furna da Onça. Quem era o delegado da Polícia Federal no Rio responsável pela Operação Cadeia Velha? Ele se chama
Alexandre Ramagem. Você já ouviu muito falar no nome do Alexandre Ramagem nas últimas semanas. Depois, então, dessa Operação Cadeia Velha, o Ramagem virou chefe da segurança do Jair Bolsonaro, na PF. Ele depois virou diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e ele virou um homem de confiança do Jair Bolsonaro, virou o homem preferido para comandar, inclusive, a Polícia Federal. O nome dele foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal porque entendeu-se que havia uma tentativa, então, de instrumentalizar, uma tentativa de interferir no trabalho da PF a partir dessa indicação do Alexandre Ramagem. Não significa necessariamente que o Ramagem tenha participado desse vazamento, até porque as informações que se tem até agora são de que esse delegado informante ali, que o Paulo Marinho conta, ele não revela o nome dele, mas esse delegado informante não seria o Alexandre Ramagem, seria uma outra pessoa que, como eu disse há pouco, seria um delegado conhecido por um apelido, que não é exatamente o caso do Ramagem. Tudo isso, então, vai ser investigado dentro daquele inquérito que foi aberto a partir das declarações do Moro. Como eu disse, o Paulo Marinho vai prestar depoimento, pode ser que novas provas surjam em relação a esse episódio, mas o que eu quero frisar muito esse episódio, o Bolsonaro ele não vai ser investigado por essa questão desse vazamento. Primeiro porque um presidente da República, como a gente sabe, só pode ser investigado, processado, julgado por fatos que ocorrem durante o mandato presidencial. Os fatos que ocorrem antes do mandato presidencial começar, eles ficam ali meio congelados. Eles podem ser investigados, mas o presidente não pode ser denunciado por isso. Por exemplo, o que eu friso de novo é que isso é exatamente um exemplo, é uma amostra de como funciona essa relação da família Bolsonaro com os inquéritos que podem esbarrar neles e com essa tentativa de controle sobre a Polícia Federal. Isso vai ficar claro, certamente, a partir dos próximos passos dessa investigação. O Sem Politiquês dessa terça fica por aqui. Eu volto na semana que vem e provavelmente a gente vai voltar nesse assunto, porque, como a gente vê, parece uma guerra isso mesmo. A cada semana tem uma bomba nova explodindo, todas relacionadas a esse caso. Você pode deixar comentários aqui, perguntas, dúvidas, que são muitas ainda e vão continuar surgindo cada vez mais. Terça-feira que vem eu tô de volta. Até lá!